E aí, pessoal? Boa noite, bem-vindos a mais um podcast do Revolução NBS, numa parceria entre o PSEG e a BR Carbon, para subirmos a régua, para qualificarmos os profissionais que atuam no mercado de carbono. Estamos aqui após um feriado longo aí, espero que todos tenham curtido bastante, descansado. Eu estou meio resfriado aqui, tive que me concentrar para conseguir estar aqui hoje. E num momento especial, é um tema que me agrada muito, é um tema que eu visitei bastante durante a minha época de graduação em Viçosa, nos corredores, nos grupos de agricultura orgânica, que é o sistema de agrofloresta. Mas vamos falar de agrofloresta focado na viabilidade econômica, no potencial de escala, no potencial inclusive de atuar em sinergia com o mercado de carbono. Estamos aqui com um grande especialista que eu tenho acompanhado o projeto deles, Preta Terra. O Walter e a Paula têm feito um trabalho lindo aí nas redes sociais, então está sendo uma noite bem especial aqui para mim. Walter, obrigado aí pela presença, por favor, fique à vontade para se apresentar. Eu que agradeço, Danilo, um prazer, agradeço a todos que estão nos vendo hoje, é uma honra aí poder ser apresentado como um grande especialista em agrofloresta, e eu acho que hoje o principal ponto aqui é justamente desmistificar de falar de agrofloresta nos corredores, né? Trazer a agrofloresta para o mainstream e mostrar que pode ser feita em larga escala e de forma muito inteligente e economicamente viável. Sim. Me apresento? Sim, por favor, fique à vontade. Sua formação, como que você veio parar aí, aqui hoje, se quiser falar um pouco... Vou tentar contar de forma rápida a trajetória, né, em minha formação, e a gente vai pontuando isso ao longo também da nossa conversa de hoje. Eu sou o Walter Ziantoni, sou designer agroflorestal, engenheiro florestal pela UFPR, sou mestre em agrofloresta, né, tenho um MSc pela Bangor University, fiz o meu mestrado, minha tese na África, na Zâmbia, depois trabalhei com o ICRAF, em Nairobi ainda, um longo tempo com eles. Tenho também outro MSc em bioeconomia circular pelo MIT, e diversos cursos, e agora sou aluno aqui, né, da Universidade do MBA, né, estou fazendo aqui soluções baseadas na natureza, do MBA com muito orgulho aí, está sendo muito bom. E fundador da Preta Terra, né, há 10 anos hoje, não completando hoje, mas praticamente quase 11 anos já de Preta Terra, de quando nós decidimos, né, eu e a Paula, minha sócia e esposa, decidimos começar a empreender. E é isso, um pouco. E ao longo desses anos a gente acabou angariando muito conhecimento em agrofloresta, angariando e criando, né? Eu tenho uma trajetória desde da floresta, da engenharia florestal na UFPR, estagiando na Embrapa Florestas, ali em Colombo também, buscando informação sobre a agrofloresta, fazendo a maior parte dos estágios, publicações ali, eventos científicos da universidade, sempre em agrofloresta, e trabalhando com economia e desenvolvimento de economia local. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei para a UNDP, pelo PNUD, né? Trabalhei na Ásia, no Laos, por um ano, trabalhei na Turquia, na FAO-SEC, que é o setor da FAO para vários países ali da Ásia Meridional. E ao longo de toda essa trajetória eu fui angariando conhecimento sobre agrofloresta, mas a maior parte desse conhecimento, do que a gente pode entregar hoje, eu acho que grande parte do que a gente vai discutir e conversar aqui hoje no podcast, foi criado ao longo da trajetória da Preta Terra. A gente achava que sabia bastante coisa quando levou para a Preta Terra, falou, está na hora de criar algo, de nos tornarmos empreendedores e colocar todo esse conhecimento não só à prova, mas à disposição, mas a gente descobriu que a cada novo contrato, novo projeto, o desafio era novo e a gente foi criando conhecimento ao longo dessa trajetória. Fantástico. Você falou que fez em Bangor University? University. Você chegou a morar lá? Morei, eu fiz um ano de Bangor, um ano lá, e mais o período da tese. Em North Wales? North Wales. Eu fiz um pós-doc lá, eu morei lá já. Você morou lá em North Wales? Ah, puta, olha aqui. Faz pouco tempo, não é uma universidade muito conhecida, né? Nossa, que perto massa. Do Snowdonia Park. O que eu fiz de Snowdonia, um lugar maravilhoso, né? Eu morei ali em Bangor, morei o período todo do Master em Bangor. Trabalhei com o Fergus Sinclair, que está no ICRAF até hoje, foi que me levou lá para Nairobi, posteriormente para Zâmbia, né? Posteriormente para Nairobi, fiz lá em Bangor. Legal, aprendi várias palavras em Welsh. É outra língua lá, né? Cara, vamos lá, para introduzir aí, começar do início, o que são sistemas agroflorestais?
Pô, essa pergunta... Você começou a mais difícil já, né? Não, mas assim, eu vou falar para todo mundo que nos ouve, que já está cansado de me ouvir nas redes, falar sobre sistemas agroflorestais, vou falar como se todo o público fosse leigo agora. Mas nada mais é do que fazer agricultura com árvores. Botar árvores na paisagem agrícola. Ou trazer a agricultura para baixo da floresta, como em um sistema de Cabruca. Então, é envolver árvores no sistema produtivo, seja lá do que for, de culturas agrícolas. E uma definição mais técnica é associar culturas agrícolas com culturas lenhosas perenes, árvores, na maioria das vezes, ou arbustos lignificados, por longos períodos de tempo, considerando a estratificação e a sucessão de forma inteligente, emulando, né, simulando, emulando ou hackeando a lógica da floresta. Copiando o que a floresta faz de forma inteligente, adaptada para uso humano. Sim. Lembro quando eu estava na graduação, teve alguns grupos, né? Tem o GAL, que é o Grupo de Agricultura Orgânica lá de Viçosa, e o pessoal sempre trabalhou muito com sistemas agroflorestais, etc., mas tinha uma outra vertente lá, que era uma agrofloresta, eu diria, mais científica, assim. Tinha uma vertente, que eu vou dizer assim, mais bicho-grila, que era a galera que queria agricultura orgânica e tal, mas não tinha uma sistematização, às vezes, mais rígida. E tinha uma vertente, já era o que realmente tinha uns experimentos e etc. Eu queria que você trouxesse um pouco, desmistificasse essa questão de que a agrofloresta é só essa coisa alternativa do pequeno, numa pequena propriedade. Tá. Que uma vez eu vi num livro que esse daí que a gente chama convencionalmente de agrofloresta é a agrofloresta de quintal. É um livro que eu li uma vez que fala que são esses sistemas de 20, 30 espécies, mas no momento que você tem uma lavoura com uma árvore, já é um sistema agroflorestal. Não, excelente. Eu acho que você já definiu, já terminou a definição, que é exatamente isso. A gente tem que tirar a agrofloresta desse nicho, tanto hippie, né, meio bicho-grilo, quanto místico. Não tem nada disso, ou melhor dizendo, pode até ter disso, muito legal. Né? Sim. Pô, que legal, eu acho que cada um se encontra aí, faz suas coisas com a devida significado ou significância da forma que quiser colocar, né? Mística, seja lá o que for, mais bicho-grilo, como você colocou. Mas a agrofloresta, na verdade, é a forma como a agricultura nasce, per se. Se a gente falar em 13 mil anos atrás, né, 13 mil anos aí que o Jared Diamond fala, mas 10 mil, sei lá, uns 10 mil anos atrás, quando a agricultura passa a nascer, a gente deixa de ser caçador-coletor e começa essas comunidades mais césseis que começam a plantar no entorno dos seus agrupamentos e acampamentos humanos, você não tem uma agricultura de monocultura. Você não tem um plantio de milho, soja, trigo, arroz, mesmo porque nem existiam grãos, não tinha acontecido todo o melhoramento genético que aconteceu ao cabo de 10 mil anos. Então o que você tem é uma paisagem permeada de árvores. Uma coisa muito parecida com as dessas, os montados portugueses, a dessa espanhola, que você tem os carvalhos junto com porcos, e os porcos ibéricos, com plantios agrícolas no meio. Era muito parecido com isso. Ou seja, a agricultura nasce como agrofloresta. E existem classificações sim, o que muitas pessoas, principalmente no Brasil, consideram agrofloresta. A gente tem duas vertentes aqui. A gente tem essa vertente do Ernst Gott, que popularizou muito, a agricultura fez um trabalho fantástico, mas ele traz uma definição de agricultura sintrópica. Nem ele chama de agrofloresta. É intrinsecamente uma agrofloresta também, porque planta árvores com cultivos agrícolas, mas aquilo que ele faz tem uma lógica de sintropia. Nós, na Preta Terra, aplicamos muito da sintropia, em muitos casos, mas não quando deixa de ser economicamente viável. Eu acho que esse é o limiar da tecnificação dentro da agrofloresta. E logo, como você bem citou, o professor Nair Ramachandran, que é que escreveu a maior parte da literatura em agrofloresta que a gente tem hoje, ele define os quintais agroflorestais, e daí você tem o Taung, os outros sistemas de aleias, você tem windbreaks, você tem quintais agroflorestais, mas intrinsecamente você tem árvores e lavoura. E árvores alinhadas de alguma forma geométrica, espacial e temporal, que tornam os sistemas viáveis. E eles não são só sistemas com 20, 30 espécies. Como você bem disse, só
concluindo essa lógica, você tem um plantio de soja, você tem um plantio de eucalipto, você tem 2 monoculturas, as duas com espécies exóticas. Você põe as duas juntas, e eu não estou dizendo que dá ou que não dá, tipo, dá porque a gente faz, mas você vai plantar esses eucaliptos em linhas suficiente para a manobrabilidade das colheitadeiras, das plantadoras de soja, você vai fazer um sistema que seja feito para aquele propósito, né? Nesse exato momento, você criou um sistema com 200% mais, ou melhor dizendo, 100% mais biodiversidade. Você tem 2 espécies onde tinha uma. Você tem uma verticalização do sistema, você tem corredores acontecendo dentro de um sistema que era monocultura. Então, sim, agrofloresta é tudo que envolva árvores com lavoura. Sim. Você tocou num ponto aí agora que você falou do viável economicamente, né? Sim. E aí é uma questão que eu sempre tive, assim, vou falar do meu conhecimento de leigo aqui, né? Como ganhar dinheiro com o sistema agroflorestais? Eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas que estão em casa assistindo, né? Estamos com mais de 30 ao vivo aí assistindo. Quem quiser mandar perguntas também em breve pode mandar, mas pro final a gente vai trazer. Mas como que a gente vai, de fato, tornar isso viável? Eu já brinquei até com um amigo meu que trabalha com SAF, fala que quem ganha dinheiro com o sistema agroflorestal é quem faz curso de sistema agroflorestal, porque fazer dinheiro com isso é um desafio. Você sair daquela situação de colher numa pequena propriedade, levar para a feira do orgânico, como você consegue, de fato, tornar isso rentável, mesmo numa pequena propriedade, ou às vezes escalar isso, falando... Essa é uma crítica que o agronegócio eventualmente traz, o sistema agroflorestal. A viabilidade de escalar, de você ter um sistema no maquinário, uma automação, como de fato tornar rentável essas práticas agroflorestais? Só para não perder a oportunidade, né, para fazer aqui o contraponto, né, a gente tem um curso excelente, a Preta Terra tem um curso excelente que vai te ensinar a viver de agrofloresta e ganhar dinheiro fazendo agrofloresta, que é o Preta Terra Academy. Eu até trouxe um boné aqui para você. Opa, aí sim. Por aqui, eu vou pôr o meu também. Mas não é aquele curso que só ganha dinheiro quem faz o curso, não. Né? Assim, eu tenho certeza que a gente vai ganhar dinheiro vendendo o curso, né? Mas se você não fizer dinheiro, não plantar agrofloresta de forma viável economicamente, a gente vai devolver o seu dinheiro. O curso é de verdade, é um curso sério. Mas agora, brincadeira à parte, o boné era real, eu espero que você tenha gostado. Eu gostei. O símbolozinho de vocês eu acho muito legal. É meio que um solo, assim? É um solo, é uma partícula de solo, são grumos de solo, é agregação, ao mesmo tempo que pode ser os continentes, um planeta, que pode ser um meteoro, para pensar fora da caixa, ele também é micro e macro. Mas lembra uma pata de um cachorro também, Também, né? Pode ser sua marca no solo, mas eles são os grumos aí de solo, que é o solo úmico, que é o solo orgânico, que é o solo com carbono, que é o carbono Legal, do solo. Obrigado, Walter, de verdade. Obrigadão, Bruno, adorei. Mas vamos lá, como ganhar dinheiro com esse tal de sistema agroflorestal? O maior problema hoje do sistema agroflorestal, dos sistemas agroflorestais, é manejar a biodiversidade. Esse é o problema. Desde o ponto de vista da mão de obra, da especialização da mão de obra, da disponibilidade da mão de obra, até, de fato, você conseguir manejar. Se já é difícil você colher ou podar uma macieira ou ter um olival, né, o que dirá se você tiver todas as coisas juntas, né? Tudo junto. Né? O cara é especialista em manga, ele não é especialista em manga e em jaca. Ele vai pôr manga, jaca e vai pôr café. Daí ele tem que ter o terreirão de café, ele vai colher no momento de colheita do café, daí você tem a bianualidade, daí você botou sombra, daí mudou isso. É essa complexidade, a gestão da complexidade que complica essa gestão. Não é que seja inviável. Não é que seja inviável, pelo contrário. Toda unidade produtiva agroflorestal, ela vai produzir mais em volume do que uma unidade de monocultura. Mesmo porque o monocultivo, nós estamos falando de um plantio de forma linear, né? De forma plana. Enquanto que na agrofloresta a gente está falando de tridimensionalidade, né? A gente está usando os estratos, os andares, aproveitando a permeabilidade da fotossíntese dentro do sistema. Quando você faz isso, você vai otimizar, você vai maximizar a produção do sistema, maximizar literalmente. Agora, como que você faz isso e ganha dinheiro? Você não pode perder a mão. Esse é um dos grandes problemas de quem compra curso ou de quem diz que faz agrofloresta e vive de vender curso. Porque o cara fala de biodiversidade. Ah, não é agrofloresta se não tiver banana e mandioca. Pô, cara, claro que é. Claro que é. O que você tem que saber é em que ponto você está, até onde você consegue ir como produtor rural. Você tem uma fazenda, um sítio, e você quer parar de fazer monocultura, você quer fazer
uma produção mais regenerativa. Você vai para a agrofloresta, como que você faz isso? Você faz isso pequeno, você faz isso um degrau por vez. Você aumenta essa complexidade à medida que você treinar a mão de obra, encontrar a mão de obra, criar a cadeia de valor, tiver mercado para os produtos que você está produzindo. Mas se você tiver café e banana, se você tiver café, banana e macadâmia, você já deu um passo tremendo, você já está tratando de 3 cadeias, você já tem uma agrofloresta. Você tem que fugir do lugar comum onde tentam te empurrar que a agrofloresta só vai existir se ela for biodiversa a ponto de você perder a mão. Não estou dizendo que para as pessoas que estão fazendo isso pequeno, estão fazendo para levar até a feira, estão fazendo para próprio sustento, nesse quintal agroflorestal, maximize a biodiversidade. Isso é lindo. Essa é a melhor agrofloresta que você pode ter. Sim. Mas nem sempre ela é viável economicamente e operacionalmente. O maior problema dos grupos de estudo que você citava lá atrás, que trabalhavam a agrofloresta de uma forma mais científica, é que o cientificismo na agrofloresta estava buscando comparar se era melhor sombrear cacau com ingá ou com eritrina. Tal. E isso não traz muito avanço. O que traz o avanço é a operacionalização, é a pesquisa, é o PDCA intenso. É a pesquisa de você entender como você operacionaliza, em que momento você faz a poda, como você processa a biomassa, distanciamento entre essas árvores, como você mecaniza, como você reduz intensidade de mão de obra e otimiza momentos de colheita. Esse é os estudos que a gente levou a cabo por 10 anos, muito antes disso, na minha vida profissional anterior, 10 anos de Preta Terra, e seguimos fazendo, e tem muita gente boa fazendo também. É isso que vai responder as questões e vai afinar mais esse momento de produção integrada. Sim. Me corrija se eu falar alguma besteira, mas eu entendo também que esses sistemas agroflorestais mais biodiversos, né, ele serve muito de fato para aquela família mais, às vezes, pequeno produtor que tem uma terra, não sei, às vezes de 1 hectare, 2 hectares e quer diversificar, consegue ter ali um bom sustento, boa diversidade, tanto para consumo próprio, para começar cultivar, vender nos mercados de orgânico e etc. Mas aí eu queria saber, é viável eventualmente para aquele fazendeiro que tem 100, 200, 300, 400 hectares? Você tem exemplos de pessoas que aderiram a sistemas agroflorestais em centenas de hectares e que está tendo um retorno bacana de produção? Sem dúvida, excelente pergunta. Bom, primeiro, é super viável para pequenas famílias, né? Para uma família, super viável. Você vai ter resiliência alimentar, né? Soberania alimentar, vai ter um plus ali, vai ter um cash crop, vai ter algo para vender, além de estar produzindo, de ter esse contato direto e maximizar a sua área de produção. Sem falar que eu acho que um ponto super importante é agricultura familiar. Você tem os filhos trabalhando, você tem o casal trabalhando, você não está preso a encargos trabalhistas. Quando você vai para uma propriedade maior, necessariamente você precisa empregar pessoas. Mas para empregar, a cultura que você vai produzir tem que se pagar. Não adianta você falar, vou deixar mais biodiverso. Mesmo que você não for vender aquele produto, você vai precisar roçar ou podar aquele produto. Isso vai envolver uma mecanização, uma contratação de mão de obra. E é essa conta, esse ajuste fino não, ajuste grosso que você vai ter que fazer para ver se isso vai ser rentável ou não. Mas respondendo sua pergunta, é super viável. No cacau é viável, na pecuária é viável, no café é viável. Nós estamos com fazendas de mais de 1.000 hectares produzindo café em agrofloresta. Fazendas na Colômbia, fazendas na Etiópia. Um dos nossos maiores projetos é com algodão no Chad. São mais de 1.200 hectares de algodão regenerativo, 100% orgânico. Quando eu digo regenerativo, é um passo para lá do orgânico. Só vou fazer um disclaimer aqui, né? Nem toda a agrofloresta é orgânica. Tá. Ela não precisa ser orgânica. Sim. Não precisa. Você pode ter ela inteiramente convencional sem um sistema agroflorestal. Sim. Mas voltando para o exemplo do algodão, por exemplo. São algodão para grandes marcas. Marcas estão buscando algodão 100% regenerativo, que envolvam comunidades locais, que paguem muito bem os produtores rurais, os donos da terra, que estão produzindo esse algodão. Algodão então, com que nesse caso? Qual que é o com uma série de árvores, com mandioca,
A maioria das árvores é caju, goiaba, são frutíferas que produzem alimento e carité. Essa é a de longo prazo. Centenas de hectares. Centenas de hectares. 1.200 hectares. E como que você operacionaliza a colheita disso? São pessoas? São pessoas. Nesse caso do algodão é manual, tá? Porque eu estou falando do Chad. Uma economia rural muito ainda basal, muito simplista. Onde que é o Chad? O Chad, cara, é do lado do Sudão. Tá. O Chad é no miolo da África ali. No miolo. África é Sahel, quase Saara já. Que legal. Lá é muito rústico, é muito primitiva a forma de agricultura. Mas vou te dar outro exemplo. A gente está fazendo algodão com Armani na Puglia, no sul da Itália. Puglia é o calcanhar da bota, né? No mapa da Itália, você tem aqui a Calábria sendo a ponta, a Puglia é o calcanhar da bota, certo? Você está no Mediterrâneo, você tem um inverno duro, não é tão frio, né? É Itália, mas não é frio como no norte, não está no alto dos Apeninos, está ali embaixo, a nível do mar praticamente. A gente tem uma fazenda inteira lá, já são 60 hectares de agrofloresta. Pode parecer pequeno, não são essas centenas, mas é para Itália, para Puglia. E eu estou falando de uma região que não produz algodão desde a década de 50. Mas 60 hectares, pelo menos na região de São Paulo, sudeste aqui, 60 hectares já são fazendas... São consideráveis. Imagina na Itália, imagina em uma região da Itália. E a Itália deixou de produzir algodão depois da guerra, por motivos econômicos e também por causa do poliéster, do plástico. Então recuperar o algodão, não apenas comprar algodão de países que produzem mais barato, mas recuperar a ideia de produzir algodão no território é muito interessante. Café, imensos territórios. Gado agroflorestal biodiverso, com caju, com macaúba, com espécies, com silvicultura de ciclo longo, com inúmeras árvores madeireiras densas, como a aroeira verdadeira, entre outras. E você falou os exemplos que você trouxe sempre fora do Brasil. Não, só para corrigir, gado, eu estou falando no Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso, Pontes de Lacerda, por exemplo, o projeto Pasto Vivo, um projeto maravilhoso que nós encabeçamos, desenhamos o projeto, fizemos modelagem econômica e implantamos, vai de vento em popa, quem quiser conhecer, é pastovivo.com. Era uma pecuária tradicional. Exato. E vocês fizeram a transição para essa... Pecuária regenerativa, agroflorestal. Você pode falar, mas o que é? Por que é agroflorestal? Porque nós temos pastagem enriquecida, linhas triplas de árvores que produzem forragem, óleo essencial, no caso da macaúba, e madeira de ciclo longo, e caju, que hoje está sendo substituído por algumas outras espécies, como a própria moringa, tal. Tem muita coisa sendo feita. Não é simplesmente um ILPF, por exemplo, um sistema muito mais intrincado. São 1.200 hectares, coincidentemente 1.200 hectares também, mas as fazendas têm mais de 6.000. A ideia é expandir para todas elas. E tem crescido a procura pela Preta Terra, para esses projetos? Mais pecuaristas têm procurado, mais empresas, mais gente tem buscado se engajar nessa... Muito, Danilo, muito. Há anos atrás, né, quando eu iniciei a Preta Terra, a gente fazia um trabalho de advocacy muito forte, assim, era uma parte grande do nosso trabalho, até nas redes sociais. Ainda fazemos, eu acho que é uma obrigação cívica, moral, de mostrar o que está sendo feito, mostrar que é possível, desmistificar, não deixar dentro de nichos. Então a gente continua fazendo, mas hoje a procura é sempre ativa. A gente está sempre passivo da nossa parte, a gente não busca clientes, não tem nenhum tipo de busca. Não. Porque se buscar não dá conta. Não dá conta. Projetos pequenos eu repasso, eu fiz o curso, criei o Preta Terra Academy, que eu comentei com você, depois eu explico para as pessoas como acessarem, justamente para atender pequenos projetos. Alguém que vinha até a gente e tem um pequeno projeto para fazer. Porque tem tanta gente buscando, porque também faltam pessoas no mercado que sejam capazes de desenhar projetos de larga escala, com uma lógica econômica, com uma modelagem econômica que traga indicadores financeiros que conversem com o risco do banco, que liberem empréstimos, que liberem fundos, como chama isso? Que liberem investimentos, linhas de investimento, que tenha um projeto, uma análise ex ante de carbono, que te dê uma estimativa real do carbono que vai ser fixado com aquele sistema, porque não é bioma, né? Não é restauração, não é plantio 2x3
de espécies variadas, 120 espécies, e Sim, vai sim. dar essa média. Não, eu estou desenhando um sistema. Eu tenho X banana, X palmeira, X... Tem um número ali de cada espécie, entendeu? A gente costuma, às vezes, chamar toda uma gama, uma diversidade de fitofisionomias ali que cabem dentro da agrofloresta como sistema agroflorestais, né? Sim. Eu falo Exato. isso porque eu participei de um projeto aí, New4, do Pedro Brancaleon, e tem vários tipos de vegetação. Existe restauração florestal ecológica, monocultivos, florestas em regeneração natural, florestas maduras e sistemas agroflorestais. Só que dentro dos sistemas agroflorestais, para você entender a relações, por exemplo, você construir modelos baseados em sensoramento remoto para estimar estoques em sistemas agroflorestais. Cada sistema vai ter sua alometria, sua relação com as métricas do LiDAR, né, ou com um índice de vegetação como o NDVI, cada morfologia ali vai ter sua relação. Completamente. Até hoje as certificadoras, o mercado, né, a Verra, por exemplo, não considera a densidade da madeira. Não considera a densidade. Nas equações alométricas lá, que IPCC usa, que todo mundo usa, deve ter lá, porque tem para fitofisionomia, tem para o bioma, mas quando você vai para a agrofloresta, não está considerando. Você não está considerando. Mas dá para entrar na equação. Dá para entrar, né? Dá para entrar. Mas eu digo, a relação, a altura do dossel, o estoque, vai depender muito do que está ali. E vai depender do manejo. Sim. Vai depender da poda. Sim. Porque se eu podo, eu faço um dente no sistema. Eu não faço aquela curva, né, aquela senoide que ela vai estagnar onde eu atingir. Eu vou lá e eu dou um novo start no sistema a cada poda. A cada vez que eu renovo o sistema. Isso nos estoques de carbono, esse carbono ele vai para o solo como biomassa. E eu tenho de novo o carbono aéreo se formando dentro do sistema. E isso é um dos pontos importantíssimos do sistema agroflorestal que não é considerado ainda, além da disposição dessas árvores, né? Como você falou, é toda uma mudança na equação ali que a gente precisa olhar. Sim. Daqui a pouco eu vou abrir, pessoal, para vocês fazerem perguntas, tá? Quem quiser ir mandando, espero que esteja chegando. Se não chegar as perguntas aqui, o pessoal que está na assistência aí me manda qualquer coisa no WhatsApp aqui que eu vou dar uma olhada, tá? Você falou do LiDAR, cara. Eu vi algumas árvores, alguns modelos estão sendo feitos lá no Instituto IP, vendo com o Lauri, a gente estava trabalhando junto há 2 semanas atrás, né? Uma coisa impressionante que a gente achou é que nós fazemos ex-ante de carbono, a Preta Terra faz isso, né? Tipo, desenhamos o sistema e eu te entrego o quanto de carbono ele vai ter em cada momento, né? Uma estimativa, né? Legal. Um forecasting de carbono. E a gente faz isso por indivíduo, né? Por indivíduo, e eu considero o manejo que eu vou dar nesse indivíduo para considerar fuste. E uma coisa fantástica que eu vi num modelo LiDAR que ele estava me mostrando é que a consideração... Substituindo as equações alométricas como do Chave, por exemplo. Sim. Né? Você está conseguindo ter o escaneamento laser do indivíduo inteiro. Sim. E aí essas equações, essas estimativas de campo que depois você vai fazer com LiDAR em drones, aerotransportado, né? Mas é totalmente pioneiro isso daí. Mas é um ground proof de LiDAR, né? Aí você substitui o terreno, que normalmente é feito com diâmetro e altura das árvores, densidade da madeira, você joga o LiDAR ali, então você faz o campo com o LiDAR e depois joga pro LiDAR aéreo. Sim. E aí você consegue pegar essas nuances dos galhos, aí você pega o tal do manejo. O tal do manejo. Você vai pegar das podas, etc. Porque o modelo baseado em diâmetro e altura não vai pegar o manejo de poda, a não ser que você faça uma equação para aquele sistema para aquele sistema que deu aquela arquitetura de copa que tem em média X galhos grossos e tantos finos. Mas esse negócio de pioneiro é muito legal. Sim. Muito legal. Enfim, mas é um outro universo. Já viajou. Mas é legal. Mas é massa, também Cara, eu queria que você falasse mais. Eu gostei muito disso que você trouxe agora, que você constrói esses modelos ex-ante, né? Sim. De estimar, uma vez implementado um projeto de sistema agroflorestal na propriedade, você consegue fazer uma estimativa do incremento de carbono. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto, os ganhos de carbono, e se puder trazer um exemplo, talvez esse do Mato Grosso que você falou, algum outro, quanto que um proprietário rural, ao fazer uma transição de uma agricultura tradicional para uma agricultura regenerativa que envolva sistema agroflorestal, quanto que ele tem a ganhar falando em estoques de carbono? Bom, ele tem tudo a ganhar, né? Ele saiu da monocultura, qualquer coisa que ele ganhar é lucro, né? Mas ele tem tudo a ganhar, seja com créditos de carbono, seja com serviços ecossistêmicos. Para mim, o carbono é um proxy.
Carbono é uma forma de medir, é uma boa moeda para a gente considerar, mesmo porque você tem as diferenças lá desde a Revolução Industrial, o que foi emitido, teoricamente é um responsável pelas mudanças climáticas direto. Então, se nós associarmos a fixação de carbono, né, e esses créditos à compensação e criação de moedas, a gente automaticamente está endereçando uma série de outros serviços ecossistêmicos, né? Se você faz carbono com árvore, inevitavelmente você planta árvore. Se você tem árvore, você tem corredor, você tem diversidade, você tem reposição de água de aquífero, você tem um monte de coisa acontecendo, infiltração, sombra, criação de microclima, nicho para espécies. Então eu acho uma coisa maravilhosa, mas o carbono é sempre um proxy. Ele não é o fim em si mesmo. Pelo menos é dessa forma que a gente olha para o carbono, sempre pensando que as ferramentas de pagamento por serviços ambientais, elas serão muito mais elaboradas no futuro quando elas passarem a considerar serviços ecossistêmicos em geral. Sim. E valorar isso de uma melhor forma. Mas indo para a diferença, para esse delta que acontece, né, como que a gente faz um ex-ante de carbono? Não é quando antes mesmo do sistema estar implantado, porque eu tenho a espécie que eu vou plantar, eu tenho o espaçamento exato dela. Então eu tenho linhas, a cada 10 metros teria uma linha de árvores, eu tenho uma espécie madeireira de ciclo longo, a cada 10 metros, entre elas eu tenho 3 frutíferas, seja lá o que for. Só exemplificando. Cada espécie dessas, eu espero que ela, naquele ambiente, com aquelas condições edafoclimáticas, evolua de uma forma esperada. Nessa forma esperada, eu conheço o diâmetro e a altura dela, ou eu presumo o diâmetro e a altura dela, em diferentes momentos no tempo, e eu tenho a densidade da madeira. Tendo isso, o resto é conta, certo? É densidade, peso, é massa, metade disso é carbono puro, vou por 3,67 ali, vou ter oxigênio, vou chegar... CO2 equivalente. Vou chegar a CO2 equivalente. Então eu posso ter de forma bastante precisa mesmo, salvo se eu tiver replantio, se o sistema for, como ele for preconizado, ele for montado, salvo se não tiver um incêndio, um evento extremo, ele vai obedecer muito, muito bem aquelas regras que foram estabelecidas no ex-ante. E eu consigo saber carbono, eu consigo prever carbono por árvore, por indivíduo ali. E com a saída dele, se é uma bananeira, se é uma espécie de serviço que saiu em algum momento anterior do sistema, eu consigo prever bastante bem. Os ciclos, inclusive, Os ciclos, inclusive, cada um deles performando... Você colhe a banana, quanto que perde... Ele desaparece, uma poda drástica, um dente, e daí o retorno dela, e esse retorno sempre ascendente, eu consigo, graficamente, isso fica muito bem apresentado, assim, muito bem apresentado. Que é muito parecido com o retorno financeiro, né? É muito parecido com o custo, né? Você entrou uma poda, você tem o custo lá em cima, mas daí você tem uma colheita de lenha, por exemplo, que gerou aquela receita corresponde a uma saída de carbono, você tem todo esse gráfico interagindo ali. Então a gente tem isso de forma muito clara. Em termos gerais, é muito difícil eu falar para você quanto de carbono. Eu tenho alguns números, né, como exemplo, mas é difícil por quê? Porque cada sistema é um sistema. Então não existe um sistema agroflorestal fechado. Sim. Né? Eu vou ter sistemas com 500 árvores por hectare, 300 árvores por hectare, outro com 3.000, 4.000 árvores por hectare. Não, virou floresta. Não virou floresta porque você tem árvore de serviço e frutífera. Se eu considerar café, por exemplo, se eu considerar um plantio de café, certo? Que fica mais um subbosque. Que fica mais um subbosque. E eu considerar os estratos, eu posso ter facilmente 4.000 árvores no sistema. E eu posso ter árvores de serviço. De serviço é o conceito que a gente usa para árvores que estão ali só... elas não fazem parte da receita. Elas vêm ali para trazer serviço ecossistêmico. Essas árvores vão sair no segundo, terceiro ano. Elas vão ser retiradas do sistema, vai ter desbaste mesmo. Então elas vão sair. Então, simultaneamente, eu posso ter esse número de árvores, mas não significa que todas elas estão no seu ápice, que elas estão na sua maturidade. Sim. Então é possível ter todas essas árvores. Mas, voltando, eu tenho sistemas agroflorestais super simplistas que dão mais de 15 toneladas de hectare, 15 toneladas de carbono hectare ano. Por ano. Ano? Incremento anual? Incremento anual. Anual. E tenho outras que dão muito mais do que isso. Tá. Exemplos que dão muito mais do que isso. Tá. Você trouxe um ponto que é interessante, né? De que o carbono ele não é um fim por si só. E mesmo num projeto de carbono, isso é interessante,
Porque no projeto de carbono é o carbono em si, que você vai fazer Sim, os créditos, sim, né? Exato. Mas é interessante isso porque quando você sai de uma agricultura tradicional para uma agricultura regenerativa, é isso que você falou, você já consegue provar, convencer o produtor rural pelos diversos benefícios sem mencionar o crédito de carbono. Eu falo isso porque esses dias eu estava conversando com a Andresa da rede ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e eles trabalham convencendo produtores a fazer essa transição e eles não usam o argumento do crédito de carbono, eles nem trazem esse fator, eles querem começar a trazer, eles querem começar a entender como é que funciona, etc. E de fato, o rendimento em créditos de carbono na agricultura não é tão grande como o sistema de conservação florestal, que é o REDD, um sistema de restauração florestal, mas ele é mais um recurso dentro dos vários benefícios que existem de você ter mais carbono no solo, de você ter maior penetração de água, saúde do solo, resiliência, produtividade. Além disso tudo, você não consegue gerar crédito de carbono, porque você está fazendo uma transição que ainda não é prática comum. Ainda é adicional. Ainda é adicionalidade. Ainda é adicional. Menos de 20% das propriedades de uma determinada região não fazem agricultura regenerativa. Então você consegue provar adicionalidade e ter todos os benefícios já que a natureza entrega, além do projeto dos créditos de carbono. Né? Não, excelente colocação. Eu acho que é justamente isso. A gente nunca, literalmente nunca, fiz um projeto que eu vendesse a ideia do carbono, do retorno de carbono. É sempre um plus. Sim. Quando eu dizia que o carbono não é o fim em si mesmo, né? Eu uso o carbono como proxy, é mais de um ponto de vista filosófico, de como a gente considera o carbono como a lógica que move o sistema quando você está pensando em créditos, né? Existem créditos de inúmeros outros serviços ecossistêmicos, né? Que valorados ou não ainda, mas que virão a ser valorados. Mas quando a gente pensa na transição, a agricultura regenerativa ela vai trazer resiliência climática. Não estou falando que ela vai ajudar a reduzir as mudanças climáticas macro. O que eu estou dizendo é que a resiliência em microescala, ou em escala de propriedade, é uma forma de pensar, Danilo, muito permacultural. Eu acho que dentro da nossa forma de fazer agrofloresta está muito presente a lógica da permacultura, da agricultura permanente, das suas zonas de ação, de como a gente coloca energia dentro da propriedade, energia no sentido de onde a gente desloca mais energia, mais esforços dentro da propriedade, e como a gente reduz riscos de enchente, de seca prolongada, como chama isso? Eventos extremos. Frost. Geada, de ventania, de quebra, de perda de mortalidade por vento, de perda de solo por erosão eólica, por carregamento. Todos esses problemas que você tem, eles são solucionáveis com soluções baseadas na natureza. Sem dúvidas, sem dúvida. E a permacultura já trazia isso antes da agrofloresta ser esse buzzword e estar na boca de todo mundo. A gente já ordenava propriedades assim. Então, você consegue benefícios econômicos diretos e salvaguardas diretas. Você traz serviços ecossistêmicos, como retenção de água, diminuição de temperatura, no gado isso é muito visto, a diminuição do vento. Ana Primavera dizia que o vento consegue tirar mais água de um sistema de 1 hectare do que a própria seca, do que a insolação direta. A ventania direta por evapotranspiração, por estômato, você leva embora a água da planta, leva embora a água do solo. Então você consegue reduzir tantos riscos e trazer tantos serviços ecossistêmicos, trazer fauna de volta, criar corredores e tal, que intrinsecamente você vende a ideia. Você não precisa, se a pessoa pensar um pouco, principalmente quando está transicionando, quando não quer mais fazer aquela agricultura que nociva quase, porque hoje é possível você continuar plantando cana, soja, milho, qualquer coisa em larga escala, usando de lógica permacultural, agroflorestal e regenerativa, criando corredores, permeando a paisagem com árvores. É perfeitamente possível. E o que é legal dos projetos de carbono é que o investimento que é necessário para a pessoa fazer a transição, porque tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. O projeto de carbono consegue, às vezes, viabilizar. Quase sempre.
existem programas que são assim, né? De que a empresa desenvolvedora do projeto que financia o plantio da floresta ou a implementação graças a esse financiamento climático, que às vezes os créditos de carbono já são vendidos, inclusive, no processo de venda futura, de upfront, né? Então, existem mecanismos. Esses projetos de carbono, que o pessoal chama de ALM, né? Que é Agricultural Land Management, são super novos no Brasil, assim, não tem nenhum verificado ainda gerando créditos no Brasil, tem alguns encaminhados, né? Pelo menos no padrão da Verra, né? Mas só trazendo, atualmente a Preta Terra está envolvida em algum desenvolvimento de projeto de carbono diretamente? Nós temos parceiros que fazem a emissão de créditos e fazem o PDD e toda a parte de carbono propriamente dita. Estão desenvolvendo? Estamos desenvolvendo. Nós temos parceiros especializados em carbono hoje. Um parceiro, na verdade, especializado em carbono. O que nós fazemos é o desenho do sistema e temos sistemas otimizados para carbono. Que a gente conhece crescimento e densidade da madeira, então a gente otimiza ou maximiza carbono se carbono é um dos aspectos principais do projeto. Sim, legal. Vamos trazer umas perguntas aqui, Walter. Chegou 2 perguntas do público, da Ariane Gomes. Ela falou: Danilo e Walter, como vocês enxergam o papel da juventude na expansão das agroflorestas no Brasil? O que falta para mais jovens se identificarem com esse modelo e um caminho viável e inovador para viver no campo? Você tem alguma experiência legal de jovens? A gente criou o curso Preta Terra Academy para os jovens. Ele foi criado para os jovens, porque a gente quis criar algo pragmático de verdade, que realmente te desse esse passaporte para migrar, para retornar para o campo ou viver de agrofloresta prestando serviço de verdade. Então, eu vejo, pessoalmente, a Preta Terra vê, o Preta Terra Academy vê, eu, Walter, vejo o papel do jovem como essencial, crucial. O nosso maior problema hoje na agrofloresta é falta de mão de obra. Esse é o gap. Então você quer trabalhar com a agrofloresta, tem espaço. Especialize-se que você tem trabalho. Sim. É muito interessante isso, esse resgate para a origem da terra, do rural, né? Porque a gente teve esse êxodo rural e agora a gente está tendo um êxodo urbano também, até por falta de emprego. A gente vê essas novas tecnologias de inteligência artificial e tal, e vai acabar os empregos, mas, sei lá, eu tenho a impressão que vai acabar com um monte de emprego que a gente nem queria ter, né? Quando veio as máquinas lá atrás, acabaram com o cara que colhia a cana no facão e veio a colheiteira de cana e acabou com o emprego que, graças a Deus, acabou. Mas eu vejo que a nossa sociedade vai transformar muito nos próximos anos com inteligência artificial, mas eu tenho a impressão de que o trabalho ele sempre teve o lastro no esforço humano. A remuneração, o trabalho sempre foi pelo esforço humano. Numa sociedade onde muita coisa está sendo feita pelas máquinas, eu tenho a esperança de que o ser humano vai ter espaço para começar a resgatar valores. Sim. E muitos desses valores naturais estão na terra. Mano, quantas pessoas, o sonho de muita gente, às vezes o cara é multimilionário, dono de uma empresa, e o sonho do cara é simples. É ter uma terrinha para poder cultivar, para poder ficar tranquilo. Né? Todo mundo, é o meu sonho. Pô, que massa. Mas você entende o que eu quero dizer? Assim, que eu acho que essa revalorização do trabalho, da vida simples, né, do trabalho no campo, eu tenho muita esperança de que isso vai se você me permite, eu acho que você concluiu assim com maestria o que eu estava dizendo, né? Eu insisto em dizer que o curso Preta Terra Academy está aí para isso, mas muito mais do que isso, a nossa vida, eu vivo isso, né? Eu, minha esposa, meu filho, a gente vive no campo. A gente vive do campo e no campo. A gente faz agrofloresta e vive no campo. Esse resgate do pertencimento, essa vida real, né, eu acho que é iminente, essencial desinstalar o iFood do celular, sabe? Sim. Eu acho que é iminente você se responsabilizar por fazer sua comida, por plantar sua comida, ou pelo menos comprar de quem você sabe que plantou ou de onde está vindo. Esse nível de responsabilidade é um retorno que traz pertencimento. Eu acho que é isso que a gente perdeu. Sim. E agora, esses jovens, eu acho que ainda respondendo a pergunta dela, os jovens são essenciais. Os jovens precisam buscar a essência, precisam buscar o pertencimento, precisam buscar esses trabalhos, como na agrofloresta mesmo. Busca um trabalho de agregação de valor. Se você tem a sua propriedade já e está buscando fazer agrofloresta, agregue valor.
Sim. Faça um bom chocolate, um bom café, um bom salame, uma boa fruta desidratada. Agrega valor, faz algo que vale a pena. As pessoas estão dispostas a pagar por algo bom. Está tudo muito massificado. E eu tô para ver um produtor rural, pequeno proprietário de agrofloresta, ter alguma crise de ansiedade, alguma depressão, não sei, deve ter, mas... Mas eu tô para ver. Vamos lá para mais uma pergunta. Manda. Da Juliana Raposo. Ela quer saber um pouco mais da rentabilidade. Como é que se compara a rentabilidade de um sistema agroflorestal e de uma agropecuária tradicional? Seria possível produzir mais valor por hectare em um sistema de agrofloresta sem créditos de carbono? Posso? Posso ser super simplista na resposta também? Vou chamar o ILPF aqui. Vou me abster da agrofloresta, porque senão o negócio vai ficar muito grande, vai ficar discrepante. Quero dar uma resposta prática para ela, um delta pequeno, né? Você dentro da mesma pastagem, você vai por linhas de eucalipto. Vou pensar nesse sistema agroflorestal ILPF simples, tá? ILP, tá? ILP. Integração floresta pecuária. Floresta pecuária. IFP. IFP, obrigado. IPF. IPF. Integração pecuária floresta. Vamos falar só desse. Eu vou pegar a mesma pastagem, muitas vezes pastagem degradada, que eu tinha boi ali, e o boi me dava tanto, me dava X, tá? A gente não vai mexer nisso. Eu vou manter o mesmo plantel, mesmo gado, só que daí eu vou fazer linhas de eucalipto ou de teca, ou eucalipto com teca, vou plantar uma árvore em espaçamento, não sei o que eles estão usando agora, 15 metros, a gente varia muito dependendo em que região nós estamos, qual que é o declive, o relevo. Nós vamos plantar aí, a cada 20 metros, as árvores espaçadas 3 metros cada uma, 2,5. Você vai ter todo o ganho da madeira no ano sexto, se for um eucalipto de crescimento rápido, ano oitavo, décimo segundo, 15 anos. 15 anos depois, você tem essa receita inteirinha da madeira, você teve um ganho no peso, um ganho na pecuária, porque você diminuiu o estresse desse gado, você não teve perda na produtividade de capim, considerando aí 20 metros de entrelinha, e você tem toda a árvore como receita entrando depois. Sim. Então, eu não sei, eu acho que responde a pergunta, certo? Você pagou a implantação, né? Então, você tem o payback ali rapidamente, e com o próprio gado, com o próprio ganho, por você diminuir estresse, e você ganha lá na frente o ganho com a madeira. Mais uma pergunta aqui, que é um clássico essa pergunta, mais relacionada ao mercado de carbono, eu posso ajudar a responder, inclusive. Boa. Do Bernardo Saba. A renda a partir de venda de crédito de carbono é viável para pequenos produtores, considerando no contexto atual em que praticamente não temos bonificações por serviços, para os outros serviços ecossistêmicos? Excelente colocação aí do Bernardo, mas eu deixo para vocês. É um clássico essa pergunta, né? As pessoas querendo entender se pequenos produtores podem se beneficiar. Podem se beneficiar, mas não existe mágica também, né? Assim como eventualmente o pequeno produtor não vai ficar rico da noite para o dia plantando milho, também não vai ficar rico da noite para o dia com projetos de carbono, né? E uma coisa que acontece muito nos projetos de carbono é que o processo de certificação ele é custoso, né? Hoje em dia, para você fazer uma auditoria do padrão VCS-Verra, por exemplo, é em torno de 250 a 300 mil reais. Então é uma questão de cálculo para ver se paga pelo menos isso. Hoje em dia, o pessoal tem buscado padrões mais simples, mas aí tem que tomar muito cuidado com essa simplificação, porque eventualmente você pode perder a integridade e depois não vai ter liquidez no mercado, que é o tal do Open Forest Protocol. Teve até o representante deles aqui no Brasil, que deu uma aula no nosso MBA falando disso, que é você pode até dar uma olhada também, Walter, que você vai gostar, que é o Open Forest Protocol. Ele quer esse sistema, esse protocolo, ele quer viabilizar projetos de carbono tanto para pequenas propriedades como para pequenos desenvolvedores. Então, às vezes, você que não é uma empresa desenvolvedora de projetos de carbono, mas quer fazer uma parceria, gerar crédito de carbono, dá uma olhada nisso daí, que parece que é uma iniciativa interessante do Open Forest Protocol, que, enfim, tem várias iniciativas acontecendo, só tem que ficar esperto que tem muita iniciativa que às vezes não tem integridade mínima de auditoria por terceira parte. Entendi. A galera gera crédito que depois você não consegue vender. Então existem os princípios básicos de integridade, mas esse pessoal parece que sabe o que está fazendo. Você consegue fazer um paralelo de tamanho de propriedade, falando desses 250 mil de investimento, né? O que é uma propriedade mínima, considerando a fitofisionomia nossa, aí, uma estacional, semidecidual, por exemplo, e o Open Forest aí, protocolo? O Open Forest Protocol, até onde eu entendi, não tem custo da auditoria.
Eles legal. têm um sistema interno lá que basicamente eles cobram uma porcentagem dos créditos emitidos que é em torno de 7%, se eu não me engano. Já para a auditoria Verra, como eu te falei, cada auditoria que você passa periodicamente vai ser na casa dos R$ 200.000. Então... Você tem uma ideia de tamanho de propriedade para viabilizar? É difícil. Para restauração florestal, eu chutaria aí uns 500 hectares, mas tem que fazer conta. Não, sim. Eu já fiz essa conta várias vezes, é por isso que... Existe o sistema que o pessoal fala que são projetos agrupados, que você começa, em vez de você ter uma propriedade de 500 hectares, você tem uma de 40, uma de 30, uma de 50. Só que daí você começa a ter um certo risco de permanência. Sim. É mais fácil engajar um proprietário com 1.000 hectares ou 10 proprietários com 100 hectares. Os projetos guarda-chuva, né? Que são os projetos agrupados. Sim. Então, é viável, mas é complexo. É complexo, não... Então, respondendo a pergunta, dá para fazer, mas não é bala de prata, achando que agora vai... Mas cada vez está mais fácil de fazer, né? Está aparecendo soluções, né? Sim, dá para fazer. O crédito de carbono ele já se tornou viável aí para alguns mecanismos para pequenos proprietários. Muito bom. Queria trazer, você falou um pouco já na parte de custos, você poderia dar um exemplo, talvez esse do Mato Grosso, que eu fiquei até curioso, como que é o processo da transição? Como é que o cara sai de uma agricultura tradicional e vai... Qual que é esse processo de transição e quanto que eventualmente ele precisa investir? Porque eu fico só deixando mais complexa a pergunta. Se é tão bom, se é só colocar a floresta na entrelinha, que você não perde produção, por que a galera não fez até hoje? Eu entendo que é duas coisas, que é falta de informação, tecnologia e às vezes o investimento que o cara tem ali, né? É mais falta de informação e mindset mesmo, de forma de pensar, né? Geração antiga que o cara... É muito difícil você pegar o cara que é florestal e falar para ele botar gado embaixo da árvore dele. É muito difícil você pegar o pecuarista que passou gerações limpando terra, que o tataravô do cara estava lá arrancando árvore com correntão, o avô do cara ia lá e matava a mudinha. É mais simples mudinha. Também, né? Pô, você olha o pasto... o gado ali já era, já tem que fazer plantio, e o cara vê colheita. uma árvore, ele vai lá e corta a árvore, porque senão ele tá perdendo pasto. E daí você chega no cara e fala, vamos plantar árvore nesse pasto que há gerações você vem expandindo sua terra. É uma quebra de paradigma muito grande. Mas uma vez que o cara entende isso, é só fazer. É só fazer. Tem muita gente querendo fazer. Legal. Em termos de custo, é o custo de plantio que você conhece quase da restauração. Vamos pôr um pouco mais de hidrogel nesse processo, porque são áreas distantes, vamos fazer uma subsolagem muito bem feita e vamos fazer o proporcional por hectare, porque a gente não vai estar plantando 2.666 árvores por hectare, a gente vai estar plantando muito menos porque nós estamos fazendo linhas, né? Sim. E daí, se a gente fizer uma linha tripla, a gente trouxer uma espécie mais cara, né? Se trouxer um caju, uma oliveira, vai ser muito mais caro. Se a espécie for enxertada, por algum motivo, uma forrageira enxertada, ou eu quiser plantar só moringa, por exemplo, para servir de forragem para o gado, vai ser um pouco mais caro. Mas eu posso plantar, por exemplo, moringa de semente. Daí qual que é o meu custo? O custo é cerca, o custo é manejar esse gado. Então como acontece essa transição? Isolamento da área por um período de plantio, ou eu vou pôr cerca elétrica nas linhas, ou eu vou isolar a área inteira e fazer as linhas de plantio, e daí eu tenho todo esse período de espera para o gado entrar de novo. Então, muitas vezes compensa, inclusive, cercar. Por que eu falo cerca elétrica? Porque com 1 ou 2 fios, eu consigo evitar com que o gado chegue nas mudinhas. Se eu for cercar de verdade, daí o custo fica muito alto. Mas é esse isolamento, tá? A transição, o custo maior é isso. Se existe um problema, né, difícil de romper depois da mudança de paradigma, de mindset, é deixar a área sem uso pelo período até a agrofloresta, a agricultura regenerativa acontecer, né, o período de maturidade. Walter, o papo está muito bom, a gente vai ter que começar finalizando, já batemos 8 horas da noite aqui, mas eu queria te trazer uma pergunta antes de ir para o fechamento, que a gente falou de pecuária, falamos de café, e tem um exemplo do cacau também, eu queria que você falasse um pouco, que esses dias eu estava vendo uma matéria interessante de que no último ano aí o cacau triplicou de valor. Sim. Por fatores de reduziu a produtividade por questões de mudanças climáticas, etc. Teve umas secas e também o consumo aumentou, né? Está se tornando uma coisa mais... Muito. Né? Todo mundo quer um chocolatezinho, etc.
E aí eu queria que você falasse um pouco, e eu ouvi falar muito já dos sistemas agroflorestais de cacau, principalmente na costa da Bahia, ali perto de Ilhéus e região. E eu vi umas estatísticas de que mais da metade da produção de cacau no Brasil são em sistemas agroflorestais. Você vê, de fato, sistemas agroflorestais com cacau uma oportunidade de expandir esse tipo de sistema e produzir mais cacau? E o que está faltando para a gente fazer isso? O cacau é uma tremenda oportunidade. Suas estatísticas estão certas, isso está acontecendo mesmo. Existe um boom de cacau de altíssimo padrão, então tem gente pagando muito bem por cacau bom. A produtividade e a tecnificação de Gana, por exemplo, de outros países africanos é ruim comparada à nossa. Se não fosse a vassoura de bruxa, a gente estaria em outro patamar, assim, gigantescamente maior na nossa produção de cacau. O Pará está sendo um expoente no cacau, está saindo o foco da Bahia e indo para a Amazônia, que, a propósito, é o berço do cacau, né? Sim. O cacau nasce na bacia amazônica, né? O Theobroma, o gênero, nasce ali na bacia amazônica. E o cacau é uma espécie de subbosque, tal qual o café. Mas o café tem tanta melhoria que ele vai bem a pleno sol. O cacau não, o cacau ainda ele vai bem a pleno sol também, desde que bem alimentado, tal, é possível fazer, não é a mesma qualidade de cacau, de amêndoa, mas dá para ser feito. Mas o cacau é majoritariamente de sombra. E uma coisa que eu acho importante citar aqui é que tem muito cacau sendo feito agora de forma mais tecnificada. A gente está plantando cacau agora na Sumatra, na Indonésia, na Sumatra e em Java, em 2 ilhas da Indonésia, super tecnificado. Tem o cacau sendo feito também em Barreiras, na Bahia, pela Schmidt. Eles fazem um trabalho alucinante, são nossos parceiros também. Um sistema de poda do cacau, que eles tratam o cacau como uma espécie linear, como cortinas de cacau, dão um sistema de poda completamente diferente para o pé de cacau e tiram a sombra imediata e colocam a sombra em faixas, que é o projeto que a gente está desenvolvendo com eles. Em faixas mais longas, então tem mais área de luz para o cacau. Todos eles funcionam muito bem. O cacau da Bahia ainda tem grande parte do cacau no que é chamado de agrofloresta, porque está considerado dentro disso o cacau de cabruca, que é o cacau que está lá desde quase do descobrimento. É o cacau que foi plantado embaixo da floresta, a floresta cresceu, é um cacau que demanda poda, mas acaba sendo protegido porque tem muito cacau em área de APP, grande parte disso é floresta consolidada, mas tem cacau lá embaixo. Tá. Só que são taxas de produtividade, se eu não me engano, salvo engano, a média é 15, 16 arrobas por hectare. Dá para melhorar muito isso. Dá para ir para 220, 250, 300 arrobas por hectare. A gente está falando de 15 para 300. Ou seja, dá não só para expandir os sistemas agroflorestais de cacau, mas também torná-los mais eficientes por unidade de terra, ali, produzir melhor. As duas coisas melhorar simultaneamente. As duas coisas simultaneamente. O cacau é uma tremenda oportunidade agroflorestal. Das espécies, eu comentei do algodão lá atrás, mas café e cacau são 2 espécies que levam o brasão da agrofloresta. Assim. Eu queria trazer, a gente costuma fazer um desfecho pensando um pouco quais são os desafios e as perspectivas para atingir essas metas aí que nós precisamos de mudanças climáticas, mas principalmente trazendo os sistemas agroflorestais, que é o que você trabalha, e já também que você trouxesse exemplos da Preta Terra. Você falou algumas coisas, se quiser, dentro desses desafios e perspectivas, já trazer alguns destaques de coisas que vocês estão fazendo, tipo, não só um exemplo prático, né, desses desafios e visões futuras, seria legal. Bom, o grande desafio da agrofloresta é treinar pessoas hoje. É ter mão de obra especializada, capacitada. É trazer jovens de volta para o campo, gente com vontade de trabalhar e desenvolver sistemas inteligentes, sistemas integrados. É mudar o paradigma da agricultura convencional. Nós temos mais de 2/3 da terra são sistemas agrícolas. A gente tem uma oportunidade de plantar esse 1 trilhão de árvores que nós precisamos para trazer a quantidade de carbono na atmosfera de volta para os índices pré-revolução industrial. A gente tem a oportunidade de fazer isso nas áreas, não só com restauração, a gente tem a oportunidade de fazer isso com agricultura, com agrofloresta. Então eu acho que esse é o maior desafio e a maior oportunidade é transicionar todas as áreas agrícolas para alguma instância de sistema regenerativo / agroflorestal. E isso vai ser feito à medida que a gente for mudando as cabeças e capacitando pessoas que estão dispostas a trabalhar nesses sistemas. Como exemplos,
A gente está trabalhando muito com agricultura, com silvicultura de nativas. Eu acho que esse é o grande paradigma a ser rompido, principalmente em termos de Brasil. É uma vergonha a nossa madeira ser pinos e eucalipto apenas. Tem muita ciência para ser feita. Tem muita ciência para ser feita, mas tem um trabalho de economia para ser feito. Tem um trabalho de desafio mesmo de falar, vou plantar peroba, vou plantar aroeira, vou plantar ipê felpudo, vou plantá-los. Vou fazer isso, vou plantar pau-brasil para fazer... Mas falta incentivo também, né? Incentivo claro que falta. Criação de leis. Tem um aspecto muito cinza da lei, porque fala, pô, eu vou plantar, daí eu não vou poder cortar. O que aconteceu com a araucária no Paraná, né? Você cria uma espécie, você faz a espécie ser protegida, mas daí ninguém mais planta, por medo de não poder cortar no futuro. A gente precisa trazer de volta essa lógica europeia de plantar espécies boas para poder cortar no futuro. Obviamente, quando eu falo cortar, com manejo sustentável das espécies, silvicultura de nativas de forma sustentável, escalonada. Mas, para mim, essa é a chave dos sistemas agroflorestais. O componente florestal do agroflorestal é a silvicultura de espécies nativas de longo prazo. Quando eu falo longo, é 90 anos, sem medo de ser feliz, sabe? Plantando a espécie lá, vende a terra com valor agregado da espécie. Quando isso se tornar algo normal, como você vai na Floresta Negra, lá em Schwarzwald, na Alemanha, e as espécies têm lá ciclos de manejo de 120 anos, por que a gente não pode ter isso aqui? Com a terra devidamente valorizada, com a espécie nela, você vende, troca a geração, troca o dono, o valor ficou ali. Você pegou em ano de corte, você vendeu com o preço de ano de corte. Né? É só uma questão econômica, de lógica econômica. Fantástico, Walter. Cara, queria agradecer mais uma vez. Foi uma conversa ótima. Eu fico muito feliz, cara, de verdade, de saber que esses projetos estão ganhando escala, assim, sabe? Que saiu daquela conversa dos estudantes ali nos corredores e, de fato, a coisa está ganhando escala. Eu acho que iniciativas como que você e a Paula estão tocando aí, Preta Terra, são imprescindíveis, são super importantes para levar esse conhecimento, levar essa informação. Né? A gente eu vim também da engenharia florestal, falta esse conhecimento dentro das universidades, ainda é tratado como uma conversa de corredor, às vezes tem um professor que ministra, mas é aquele padrão. Faltam experiências práticas, como você está trazendo aqui pra gente, sabe? Da viabilidade, de sair desse SAF de quintal. Não sei se você concorda com o que eu estou falando, mas falta essa informação. Essa informação que você está trazendo aqui para mim agora, para mim, eu desconhecia, assim, de que realmente está ganhando escala, projetos grandes, com café, enfim, eu não sou especialista, mas muita gente precisa fazer. Ainda tem adicionalidade, é incrível isso, né? Ainda tem. Esses dias alguém me perguntou numa palestra, falou, ué, Danilo, mas se o sistema lavoura, pecuária, floresta é tão bom, por que dá pra fazer crédito ainda? O cara devia ser obrigado a fazer isso, né? Então eu falei, pois é, porque ainda não é prática comum. Por incrível que pareça uma coisa tão boa assim, ainda não é prática comum. Mas vai ser, tá sendo. Essas pessoas que estão bancando primeiro estão na crista da onda de uma mudança que vai ser um mainstream. Isso está acontecendo, está acontecendo. Que bom. Está desenvolvendo conhecimento de ponta mesmo. Fantástico. É legal. Obrigado, Walter. Agradeço aí. E só lembrando que o Walter foi convidado, além do podcast, como ministrante do nosso curso, do Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono, que agora ele também é um dos alunos aí, está fazendo o curso, diz que está adorando também. Muito então, bom. Convido vocês a conhecerem mais a Universidade do Carbono, nosso MBA, e fica à vontade aí, Walter, para as últimas palavras. Não, só agradecer, convido a todo mundo que está nos assistindo a conhecer um pouco mais sobre a Preta Terra. É só botar no Google Preta Terra, tudo junto, como Terra Preta, só que ao contrário, mais poético, Preta Terra. Conheçam o Preta Terra Academy, onde a gente vende os nossos cursos, vocês vão aprender muito mais ali. E no Instagram, no nosso site, a gente sempre traz novidades, tenta manter a lógica da agrofloresta e da agricultura regenerativa bastante viva, sempre com curiosidades e tudo. Então eu convido todo mundo que assistiu aqui o podcast a conhecer um pouco mais nas redes aí. É tudo pretaterra.com, sem BR, e no Instagram é preta.terra. Vai estar lá o nosso símbolozinho, esse que está aqui no meu boné, no boné do Danilo aí. E agradeço demais a vocês. O boné do Danilo está aqui, ó, lembrado. Já símbolo. E obrigado por todo mundo que nos assistiu, pelas perguntas. Esse boné fez até lembrar minhas origens de Osasco, onde a gente andava com o boné, com a boina assim. A barreta, mas não era a barreta? A barreta. Você consegue ver? Isso eu já trouxe a aba curvada, não é a barreta, cara. E vocês que ficaram aí até agora, mais de
Quase 30 pessoas assistindo até agora. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.